Quantos lembram dos 7 anos de vacas magras e dos 7 anos de vacas gordas de José no Egito? Isso está lá escrito em Gênesis 41. Deus trouxe para o coração de José, um homem que andava com ele, que tinha intimidade com o Senhor, uma interpretação de sonhos. O Deus que interpreta sonhos, que revela as coisas, trouxe uma visão profética para Faraó, que José interpretou. 7 anos de vacas. O sonho não foi assim, mas foi interpretado dessa forma. As vacas magras que engoliam as gordas, eram 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Deus falou então sobre uma estação, sobre estações proféticas que aquele povo e toda a região passaria. José, um homem sensível ao Espírito de Deus, compreendeu, agarrou por fé, amém, e proveu celeiros para acumular nos 7 anos de vacas gordas. Irmão, se José, ele não desse crédito ao que Deus estava falando, se José, irmãos, não fosse sensível à voz do Senhor a respeito daquela estação, os tempos de vacas gordas iam passar, desperdício aconteceria, as coisas iam ficar descoordenadas, e quando nas vacas magras não haveria o governar, a provisão que Deus planejava para aquela estação, para a vida de José. Vocês sabem, conhecem da história, José foi colocado como governador sobre o Egito, e do Egito saiu uma fonte de provisão para toda a redondeza. E queridos, nós seremos como José, amém? Nós vamos agarrar essa visão e entender a estação profética que o Senhor tem para essa igreja. Mais em menos, irmãos, nós vamos sim ver coisas acontecendo e desfrutar de coisas acontecendo nesse ano, que naturalmente levaria muito mais tempo para acontecer, amém? Você crê comigo? Amém. Glória a Deus, aleluia. Mas querido, veio ao meu coração uma palavra sobre novas perspectivas. E eu gosto muito do ensino, de esmiuçar os conceitos. Eu procurei logo saber a literalidade do que significa perspectivas. Perspectivas. Amém? E perspectiva é um ponto de vista. É um modo de ver alguma coisa. Alguém diz, na minha perspectiva, isso não deveria ser desse jeito. Não é assim? É um ponto de vista. Mas há uma outra nuance, há um outro aspecto da palavra perspectiva. E esse outro aspecto é que perspectiva significa um desenho técnico colocado em uma superfície plana, mas que dá um contorno em várias dimensões. Vai ficar fácil, porque eu sei que todo mundo dedica um tempo às redes sociais, sim ou não? O sim devia ser vigoroso. Sim. Quer me enganar? Claro. Mas você já viu aqueles videozinhos em que alguém empurra um gato? Desculpe, pastor Flávio está aqui. Mas alguém empurra um gato ou um animal para cima de um desenho, para dentro de um desenho, e naquele desenho está um desenho de um fosso profundo. Alguém já viu? Já. Ou alguma coisa na rua que parece um abismo, e quando alguém chega perto, salta com medo daquela passagem, achando que é um buraco real, mas na verdade ali é um desenho em perspectiva, que dá contornos de realidade a algo que é apenas uma visão, um desenho, um projeto. Amém? Está entendendo? Então, a perspectiva, nesse sentido geométrico, é algo que visa dar contorno à realidade, projetar com maior realismo algo que se deveria construir. Tudo certo? E querido, nós devemos colocar a nossa vida em perspectiva. Nós devemos desenhar o nosso futuro, colocar a nossa vida em perspectiva, buscando enxergá-la nos detalhes mais específicos o possível. Amém? A gente precisa fazer isso. Na verdade, irmãos, nós devemos buscar em Deus um traçado, uma perspectiva para a nossa vida nesse ano de 2026, o quanto mais nítido possível. Amém? E creia, isso não é ter uma vida ansiosa pelo futuro. Ai meu Deus, como é que vai ser o amanhã? Não,
Não é sobre ter uma vida ansiosa, insegura e temendo o que vai acontecer nos próximos dias, mas é a respeito de ter um posicionamento de fé, de buscar a Deus a respeito o que Ele quer mostrar para a gente e se apegar àquilo que Deus está indicando e apontando. Amém? Amém. Aleluia. Deus tem perspectivas. Há uma perspectiva do céu. Amém? Há um ponto de vista de Deus, há uma maneira que Ele enxerga as coisas, há um jeito que Ele traçou para a nossa vida, e Ele quer mostrar isso em dimensões variadas, para que a gente entenda a largura e a profundidade daquilo que Ele quer para nós. Amém? Quantos aqui querem entender o que Deus quer para a sua própria vida? Amém. Oh, aleluia. Deus tem, querido, uma nova perspectiva para nos apresentar segundo a sua vontade e segundo o seu propósito. Sabe, como se fosse um desenho técnico. Uma vez eu fui comprar peça para um trator e eu disse, olha, eu preciso de uma engrenagem assim, assim. Era um problema na caixa de marcha e o rapaz da autopeça, ele abria um livro desse tamanho, ele não é muito afeito ao computador, ele abria um livro técnico grandão e ali tinha vários desenhos de peça em 3 dimensões. Deus, irmãos, Ele tem um manual que pode revelar para nós exatamente o que a gente precisa. Na posição certa, no tamanho certo, para a funcionalidade mais correta. Amém? Porque Ele é o fabricante, foi Ele que nos criou. Ele tem um plano, um propósito e uma direção, um destino para nós. Amém? Eu queria que você abrisse, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 17, capítulo 17, verso 5. Depois o verso 15. Eu estou lendo na revista, Almeida Revista e Atualizada, para facilitar aqui a projeção. Se você achou o texto, dê graças a Deus. Amém. Há perspectivas divinas que Deus quer mostrar. E sabe, irmãos, Deus sempre fez isso. Ele sempre mostrou ao homem aonde Ele queria que o homem chegasse. Amém? Gênesis 17, versículo 5 vai contar sobre Abrão e Sarai, sua esposa. Abrão e Sarai. Vocês sabem, Deus chamou Abraão e deu uma promessa a ele: Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei. Enfim, Deus deu promessas a Abraão de acordo com a fidelidade dele. E a Bíblia diz, Hebreus diz isso fartamente, que Abraão teve uma vida marcada por fé. Pela fé, Abraão saiu da sua terra. Pela fé, ele é considerado na velha aliança o pai da fé. Amém? Ele ouviu aquilo que Deus disse e para onde, Senhor? Não, saia. Simplesmente saia. Ele não tinha um lugar específico, ele só creu que obedecendo ao Senhor se cumpriria a palavra que Deus estava dizendo e acompanharia. Eu te abençoarei. E na obediência, a bênção do Senhor foi sendo projetada sobre a vida de Abraão. Mas Abrão e Sarai, Gênesis 5 diz: Abrão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Verso 15: disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém chamarás Sara. Oh, aleluia. Irmãos, Abrão significa no original pai exaltado, mas Abraão significa pai de multidões. Deus estava mudando o nome de Abrão, de pai exaltado, para classificar ele segundo o seu propósito, pai de multidões. E Sarai, querido, significa minha princesa, dando uma conotação de uma princesa própria, de uma matriarca local para uma família. E Sara significa simplesmente princesa, de modo que a mudança de Sarai para Sara deu um contorno de dizer: agora, Sara, você não é mais a princesa de Abraão, mas você é uma matriarca para uma geração. Amém?
Irmãos, Deus estava chamando aqueles que não podiam ter filhos, de pai de multidões e de uma grande matriarca. Talvez você não tenha entendido. Deus estava pegando, irmãos, alguém que tinha uma perspectiva natural, para mostrar algo sobrenaturalmente melhor, para revelar o projeto ideal, aquilo que estava no coração de Deus, para mostrar para eles: olha, a minha perspectiva para vocês é de um pai de multidões e de uma mãe de multidões. Amém? É isso que eu tenho para mostrar para vocês. Gênesis 15 ainda, você volta um pouco, do 17 para o 15, verso 1. Você ama ler a Bíblia? Amém. Glória a Deus, porque você está no lugar que lê a Bíblia, tá bom? Gênesis 15, verso 1. Eu lerei até o verso 5. Diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor. Que acontecimentos foram esses? Foi a guerra dos reis. Abraão foi lá e resgatou o seu primo Ló. E depois tem aquele arremate que ele foi perante Melquisedeque, de tudo Abraão lhe deu o dízimo. Enfim, lembra dessa passagem? Quero te situar que antes do verso 1, ele fala: depois desses acontecimentos, foram esses os acontecimentos que sucederam o texto, e a gente está nessa posição na Bíblia. Então, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: era um diálogo entre Abraão e Deus. Aquilo que, a perspectiva natural que Abraão estava falando, respondeu Deus dizendo, amém? Desenhou Deus para Abraão, mostrou Deus a Abraão, respondeu Deus dizendo: não será o teu herdeiro. Ele estava falando do Damasceno Eliezer. Não será ele o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Abraão estava dentro da sua tenda. Deus disse: vamos até lá fora. Amém? Vamos até lá fora, eu quero te mostrar algo. Conduziu então até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. E lhes disse: será assim a sua posteridade, será assim a sua descendência. Oh, aleluia. Gênesis 22, não precisa ir lá, mas verso 15 e 17 vai dar um arremate sobre o mesmo ponto. Diz: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o seu único filho. Nesse ponto Abraão já tinha levado Isaac para ser sacrificado. Que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. E Deus ainda deu um contorno diferente: e como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Oh, aleluia. Irmãos, Deus estava dando dimensões claras para alguém que estava numa perspectiva falida, limitada, daquilo que não poderia acontecer. Deus estava mostrando: ei, eu quero te dar um desenho em 3 dimensões. Saia da sua tenda, olha as estrelas do céu, você pode contar? Assim será a sua descendência. Você não vai passar a sua herança para um servo seu, mas você vai cumprir, irá se cumprir na sua vida tudo aquilo que eu tenho falado. Veja um sinal e veja um símbolo. Amém? Da mesma forma ele disse: será como a areia da praia do mar. Você consegue contar os grânulos de areia na praia do mar? A propósito, nem as estrelas a gente consegue contar, porque além dos nossos olhos visíveis há bilhões, trilhões, infinidades de constelações e estrelas que existem no céu e não se pode contar. Amém?
Há um outro texto em Juízes, capítulo 6. Você não precisa ir lá, eu quero adiantar. Mas Juízes 6, versos 11 a 16 diz: então, e aí o contexto aqui, irmãos, é sobre a opressão dos midianitas contra Israel. E Gideão foi levantado como libertador de Israel. Amém? O texto diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Pense no cabo frouxo, era Gideão. Mas Deus olhou para ele e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Gideão acaba recalcitrante, né? Deus dizendo: eu estou te enviando, eu estou te abençoando. Ele: mas isso aqui, Senhor, mas eu sou pequenininho, Senhor. Porque ele não estava entendendo que não era a respeito dele, mas a respeito do Deus que estava enviando. Amém? Ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Oh, você não entendeu, irmão? Que Deus fez com que um homem acovardado, limitado na sua visão, da menor família de um povo oprimido, se levantasse como um libertador. Porque ele projetou, desenhou e disse: olha o que eu estou lhe dizendo, escute a minha palavra, vai ser desse jeito. Agora deixa eu te falar algo, irmão. Daqui a pouco eu vou falar. Foi necessário crer. Amém? Foi necessário crer. O Espírito do Senhor veio sobre ele, mas ele precisou crer. Amém? Jesus em Mateus 4, queridos, conta que ele chegou para alguns pescadores e disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, ou pescadores de almas, conforme a sua versão. Jesus estava tirando eles de uma perspectiva natural, de quem pescava peixes, para serem conquistadores de coisas espirituais e de um propósito divino. Jesus estava dando uma perspectiva divina para a vida daqueles homens. Amém? O que falar, irmãos, de quando os discípulos saíram e quando voltaram, Jesus perguntou, isso está lá em Mateus 16: o que é que falam de mim? O que é que dizem que eu sou? E aí cada um disse uma coisa: dizem que tu és Elias, enfim. E no verso 15, Jesus perguntou: e vocês? Quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Jesus então disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano, eu estou lendo na NVT, não foi carne nem sangue, mas foi pelo Espírito de Deus. Nas principais versões vão dizer isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, Jesus, amém? A igreja, o evangelho não foi fundado sobre Pedro, mas foi fundado sobre Jesus. Ele é a pedra angular, amém? Ele é o fundamento da igreja. Jesus Cristo é o fundamento da igreja, amém? Então sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou as forças da morte não a conquistarão. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, autoridade, amém? E o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será ligado no céu.
Irmãos, Deus deu a Pedro uma perspectiva do que ele nem imaginava que ia acontecer. Porque entenda, os discípulos e Pedro estavam lidando com Jesus, crendo nele, ganhando confiança, crescendo nele. Amém? Quem é que vocês acham que eu sou? Perguntou Jesus. E Pedro saltou lá: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele viu por uma perspectiva divina. Jesus mesmo disse isso: não foi carne nem sangue que lhe revelou, mas foi pelo Espírito que você viu. Foi numa perspectiva celestial, divina, que naturalmente você não poderia enxergar. Amém? Deus levou Pedro a ver o propósito dele mesmo, de Jesus na terra, e a autoridade que a igreja teria com a vinda, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, há poder no nome de Jesus. E Ele concedeu o seu nome a mim e a você. Amém? Aleluia. Deixa eu te falar algo. Alguém aqui já recebeu uma procuração de alguém para ir fazer algo no nome de outra pessoa? Mesmo que fosse sendo verbal, vá lá e diga que foi eu que mandei pegar. Sim ou não? Não era o seu nome que tinha poder para receber aquilo que você foi pegar, mas foi no nome de alguém. Deixa eu te falar algo. Jesus, Ele é o nome que está na procuração que Ele mesmo nos deu. Há uma autoridade no nome de Jesus. Ele deu à igreja para usar. Amém? Por isso que Ele disse: vá e em meu nome expulsarão demônios. Amém? Aleluia. Agora, todos esses exemplos de perspectivas divinas que eu trouxe têm pelo menos duas coisas em comum. Amém? Todos esses acontecimentos bíblicos trazem em si pelo menos duas coisas em comum. Primeira coisa, Deus estava tirando as pessoas de um foco natural, limitado, para algo sobrenaturalmente possível. Amém? Não pode ter filho, pai de multidões. Família pequena, acovardado, um libertador. Pessoas que viviam pescando, ganhando almas. Deus estava tirando o foco do natural e apontando um destino divino, sobrenatural, extraordinário, incomum, do coração dele. Amém? E todas essas exibições de cenários sobrenaturais, elas tinham uma outra coisa em comum: a presença de Deus. Perceba, como Abraão ouviria a Deus se ele não tivesse uma posição de comunhão com Ele? Amém? Da mesma forma, Gideão. Como Gideão ouviria a Deus se os ouvidos dele não estivessem abertos para ouvir? Da mesma forma, os pescadores. Como eles ouviriam a Jesus se eles dessem as costas enquanto Jesus falava e não quisessem ouvir o que Jesus tinha a dizer? Como Pedro, irmãos, perceberia aquilo que o Espírito de Deus revelou a ele se ele não estivesse acompanhando a presença do Mestre e seguindo as orientações do que Jesus estava falando? Como isso não aconteceria? Todos deram ouvidos e estavam com uma disposição de coração para obedecer a Deus. E essa frequência, essa sintonia que eles ligaram para ouvir a Deus, foi capaz de fazê-los captar a planta em 3D daquilo que Deus queria mostrar. Deus pôs em perspectiva o plano dele, e eles estavam conectados para entender e receber em seu coração. Amém? Isso comunica alguma coisa ao seu coração? Eu creio que você já está entendendo para onde nós vamos chegar. Agora, querido, uma nova perspectiva, ouvir de Deus, uma nova perspectiva, requer de nós novas posturas. Repita comigo: nova perspectiva requer nova postura. Amém? De modo, irmãos, que se tivermos a mesma disposição de coração, se a gente se posicionar
da mesma forma, sem se inclinar a ouvir a voz de Deus, sem se inclinar a ouvir Deus falando pela palavra, pelo testemunho interior, pelo seu tempo de oração, de comunhão com Deus, em devoção, lendo a palavra, lendo livros inspirados, participando do culto, sentando aí não apenas com o seu corpo físico. Muitas vezes, queridos, pessoas vêm para o culto contando o tempo para acabar e dizendo: não vejo a hora de que acabe logo. Ou vêm ignorando a palavra: não, eu vim para o culto porque eu vim cumprir como se fosse uma obrigação religiosa ou de qualquer sorte, mas o meu coração não está disposto a receber. O meu coração não está disposto a entender aquilo que Deus quer falar comigo. Eu simplesmente quero estar aqui, mas eu não estou nem aí para o que o pastor está pregando, ensinando, falando. Amém. Diga misericórdia. Mas é verdade esse bilhete. A posição do nosso coração, a disposição do nosso coração, ela vai definir muito a respeito daquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Se nós, irmãos, não nos inclinarmos para ouvir a voz do Senhor, nós vamos viver numa configuração natural e limitada, sem compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Simples assim. E a gente vai, de repente, dizer que é a igreja, que não gosta do cabelo grisalho do pastor, ou enfim, qualquer uma outra coisa, ou que são os irmãos, ou mesmo vai colocar a culpa no diabo, que é um miserável, que não vale nada realmente, ele é culpado. Mas tem coisa que diz respeito à nossa vida, à nossa disposição de coração. Amém? De baixar mesmo a guarda e deixar a luz do céu entrar, irmão. Amém? Se nós fizermos as mesmas coisas e mantivermos os mesmos hábitos que nos distanciam da comunhão com Deus, nós teremos os mesmos resultados de sempre. Amém? É necessário fazer coisas diferentes. Novas perspectivas requerem novas posturas. Se a gente, irmãos, mantiver a mesma forma de alimentar a nossa mente, com excesso de informação inútil, com muita dopamina barata, com muita distração, viciado em tela, não tem ninguém aqui, eu estou falando assim do contexto geral do mundo, né? Aqui não se condene, nem não se denuncie, mas viciado em tela, viciado em distrações, com coisas que aparentemente são lícitas, mas de fato tem drenado o nosso tempo com o Senhor. Se a gente continuar dessa mesma forma, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados limitados. Amém? Se a gente estiver numa frequência, num ambiente de vida, de repente de pecado, de ira, de contenda, de falta de perdão, de más conversações que corrompem os bons costumes, a gente também não vai desfrutar o novo e o extraordinário de Deus. Amém? A gente precisa ter uma nova postura para ouvir Deus falar conosco e mostrar as perspectivas divinas que Ele tem para nós. Amém? Há um chamado de Deus para nós. Deus está nos chamando nessa noite mesmo. Ei, ponte de pé, eu quero falar com você. Eu quero descortinar novos horizontes para esse ano. Eu quero que você enxergue o meu plano perfeito para essa área que tem te apertado tanto. Eu quero te conduzir em triunfo, eu quero te abençoar. Há um chamado de Deus para nos alcançar, irmãos. E é hoje, é agora, Ele está fazendo isso. Amém? Há um chamado de Deus para que a gente se coloque em uma posição de perceber o que Ele tem projetado para nós, em nitidez cada vez maior. Amém? Há um chamado, irmãos, de Deus para a gente abandonar distrações, para que a gente abandone pecado que nos tiram dessa posição de compreender aquilo que Deus quer, que nos impõe de repente uma visão atrofiada, uma vida atrofiada, uma vida sem entender o plano completo do Senhor.
Talvez, queridos, para alguns, pequenos empecilhos têm impedido você de ver a vontade de Deus para a sua vida em determinadas áreas. Coisa simples. De repente, aquilo que tem impedido e furtado o seu tempo demanda desinstalar um aplicativo. Você pode dar uma glória a Deus? Dá bem alto para acordar quem está cochilando. Amém. Talvez desinstalar um aplicativo, irmãos. Ou até mesmo quando você estiver aqui no culto, pega o seu celular, deixa lá atrás, desliga, deixa no carro, dá para um irmão, um amigo seu, e meu irmão, eu estou assim, viciado em celular, fica aqui, porque senão me tremo todo para pegar o celular durante o culto. Aí você confia para alguém, amém? Para conseguir ouvir, irmãos, aquilo que o Senhor está falando, amém? Quanto do seu dia, da sua semana, é dedicado na frente de uma telinha ou de uma tela maior como uma TV? Quanto do seu dia? Há recursos no celular para você ver a quantidade de tempo de tela. Cuidado para não cair de costas. Nossa, isso tudo 23 horas e 30 minutos. Quanto tempo, irmão, da sua vida, do seu dia, da sua semana, você está maratonando séries, filmes e, pasmem, até novelas? Cara. Amém. Quanto do seu tempo, da sua semana, do seu dia, você tem dedicado a jogos eletrônicos? E isso não se aplica mais apenas a crianças. Antigamente, o problema é com as crianças, né? Menino, sai do videogame, menino. Agora não, tem uns cabas velhos, irmão. Casado, pai de filho, viciado em videogame, irmão. Videogame de telefone, videogame PlayStation. Às vezes a abençoada está lá, na expectativa de um carinho melhor naquela noite. Mas ele está lá, irmão, jogando online. Isso tem furtado o tempo de qualidade, coisas que Deus quer falar ao seu coração. E você está ali imergido em algo virtual, que não vai te trazer propósito nenhum. Amém? Veja, eu não quero trazer uma proibição, uma condenação, uma fala do tipo, olha, o pastor disse que é pecado jogar videogame. Esses dias eu até estava jogando com meu cunhadinho de 7 anos. Estava jogando Dragon Ball Z. Não é Dragon Ball que tem Goku? Pronto. Eu estava lá jogando com ele. Mas joguei ali por alguns minutos e saí. Eu não estou condenando, mas eu gosto de assistir a um bom filme. Eu não costumo assistir mais séries longas, justamente para não viciar. Então eu pego uma que tenha 3 episódios e também seleciono aquilo que eu coloco dentro dos meus olhos, porque a Bíblia diz, irmãos, a palavra de Deus é tão sábia. Ele diz, olha, não coloque coisa impura diante dos seus olhos. Não corrompa a sua alma. Não coloque diante dos seus olhos algo que vai drenar a sua fé, que vai contaminar o seu coração, que vai te puxar para a falta de princípio da palavra, para adultério, para tudo que não presta, para medo. Amém? Apruma umas coisas, irmão, saiba ser seletivo. Assiste as coisas, depois fica emotivo. O diabo aproveita a brecha e madeira. Começa a influenciar você por alguma área e abre janelas de depressão, abre janelas de tantas coisas. Você está pensando, pastor, mas depressão não vem por isso não. Nós estamos na fase de geração onde mais se tem doenças psicológicas, psiquiátricas. Eu sei que é meio que um meme de Instagram, né? Que fala anos 80, anos 90, né? Mostrando as gerações. Mas, irmãos, no nosso tempo era raro ver uma criança depressiva.
porque elas tinham contato com a luz do sol, elas tinham contato com a natureza, elas tinham um exercício físico, elas se movimentavam. Da mesma forma os adultos. Amém. Então não é uma proibição. Mas, querido, eu quero te chamar para... Eu já quero que o louvor suba. Eu quero te chamar a sua atenção para um outro lado. Sabe? Quanto mais tempo a gente passa a sós com o Senhor. E eu te pergunto, quanto tempo do seu dia e da sua semana você tem passado dedicado à oração? Você tem tido um tempo de consagração com o seu pai? Você e ele sozinho, de dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, eu estou aqui, meu pai, eu estou aqui. E eu quero derramar o meu coração diante do Senhor. Eu quero contar os segredos do meu coração. Não que o Senhor não saiba, mas eu quero convencer a minha alma disso. E você conta para Ele as suas dificuldades. Você conta para Ele os seus receios. Até as mágoas. Senhor, eu estou com raiva de fulano. Toda vez que ele passa na minha frente, eu tenho vontade de dar uma cadeirada, Pai. Mas, Senhor, me perdoa. Aí você aqui começa a abençoar. A tua palavra diz que nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem. Se eu tomo ele como meu rival, inimigo, opositor, então vou fazer o que a tua palavra diz. Senhor, abençoa o fulano. Eu oro para que a família dele prospere, que ele ganhe muito dinheiro, Senhor, que a saúde dele vá bem. Eu vou te falar, quando ele passar perto de você, seu cérebro vai dar uma bugada. Como é que eu vou dar uma cadeirada em que eu estou orando e abençoando? É um exercício de amor. E você se dedica a orar. E aí tem uma crise existencial ou qualquer angústia que se levante, e você se coloca diante do Senhor. Se Pai, Tu és o meu porto seguro. Tudo está confuso diante de Ti, diante de mim, mas o Senhor é a minha certeza. O Senhor é o meu amparo, a minha provisão. O Senhor é tudo para mim. Alguns momentos, irmãos, você só vai chorar na presença dEle. Só vai agradecer. Quanto tempo, irmãos, a gente tem se dedicado a isso? Ou quanto tempo a gente tem perdido sem fazer isso? Quanto tempo você tem gastado lendo a sua Bíblia? Lendo livros inspirados pela palavra de pessoas que podem explicar melhor algum assunto bíblico para você por meio de uma literatura? Quanto tempo do seu dia você coloca lá uma ministração em áudio? Ou melhor, quanto tempo você tem deixado de vir congregar? Não deixeis de congregar, como é costume de muitos. Quanto tempo? Sabe, irmãos, nós estamos cultuando ao Senhor, reverenciando a palavra dEle e querendo nos colocar em linha com aquilo que Ele tem para nós. Enquanto eu estava elaborando esse esboço, o Senhor foi tratando comigo coisas. Irmãos, eu quero ser rápido em me arrepender, em aprumar a minha vida bem em linha com o que o Senhor quer para mim. Amém. Enquanto nós estamos focados no virtual, que oferece uma recompensa de satisfação rápida e um volume de distração muito alto, nós estamos deixando muitas vezes de enxergar o propósito de Deus. A perspectiva divina tem se perdido por causa de distrações. Eu sei que há outras distrações, e eu já mencionei: rancores, raivas, rodas de conversas que têm corrompido a nossa essência, o nosso ânimo de servir ao Senhor. Mas quando a gente está envolvido nesse universo, a gente está deixando de enxergar o propósito de Deus para nós, aquilo que Ele tem desenhado e projetado para nós, a perspectiva divina, o que Ele realmente nos chamou para viver e fazer, está ficando esquecido por causa de tantas distrações. Amém? Eu estou concluindo, e restam
361 dias a serem vividos no ano 2026. Hoje é dia 4, não é isso? Comece, tome uma atitude. A palavra que funciona é aquela que você pratica. Não adianta você ser um super crente, teólogo, mega blaster, certificado no INSS dos crentes, cadeira cativa, conhecedor dos mistérios e oráculos de Deus, se você não é operoso praticante. A palavra que funciona é aquela que você põe em prática no seu coração, que você toma uma atitude e faz. De repente seja esse um momento. Eu não quero que você faça isso emocionadamente, de você deletar, apagar o aplicativo, de você bloquear algum contato que de repente seja o chamariz para te levar para uma zona de destruição. De repente seja esse o momento. Fica livre, faz o que deve ser feito. De repente, irmãos, hoje quando você voltar para casa, a televisão vai estar lá. E você vai carcar o dedo no controle. Vai dar 1h da manhã, vão dar 2h da manhã, e você está lá. Só mais um episódio. Só mais um episódio. Eu estou falando, irmão, algo inusitado. Eu estou expondo a minha vida para você aprender com os meus erros. Mas no outro dia, a sua energia está baixa. Você acorda mal. Tudo está confuso porque fisiologicamente não está bem, perda de sono. A mente sem descansar, atribulada. E você precisa tomar uma decisão hoje. Cheguei em casa, toma um banho, se quiser. Não se sinta obrigado. Tem gente que o dia do banho foi ontem. Fique tranquilo com isso. É brincadeira, gente. Só para você descontrair e ficar ligado, tá bom? Vai para a cama com sua esposa. Adolescentes, larga de bobeira, seja disciplinado. Tudo bem que você está de férias, mas tem tanta coisa legal para fazer amanhã. Levanta animado. Amanhã eu vou ajudar minha mãe a limpar a casa, aproveitar as férias. Bora, paz, dê glória a Deus. Amanhã eu vou levantar cedo para ler a Bíblia. Amanhã eu vou iniciar um novo projeto. Eu sei, irmãos, tem um dia que a gente tira para dormir mais tarde. Tá tudo bem. Eu estou falando em coisas que têm definido o seu padrão de comportamento e definido por isso o seu futuro. Amém. Talvez você esteja aqui e pense: eu não consigo enxergar coisas espirituais, e eu percebo que eu necessito estabelecer um compromisso com Deus. Eu preciso, há algo me chamando para perto do Senhor. E você veio aqui a esse lugar hoje, e eu te digo: a chave que vira para você enxergar aquilo que Deus quer te mostrar, a você compreender mais as coisas espirituais, a estar não conhecendo um Deus de ouvir falar, mas passar a andar com Ele, a desfrutar da presença dEle. Um passo e a posição que você deve tomar e dar é confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Esse é o passo que você tem que dar.